né, de participar como palestrante aqui nessa rede de compartilhamento de conhecimentos. É uma satisfação muito grande para mim, aqui como professor no campus avançado da Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista. Queria dizer que para mim é um desafio, e de início eu pensei até em não aceitar falar sobre esse tema, porque é algo que ainda está em desenvolvimento aqui. A gente tem um pequeno grupo trabalhando com isso. Eu estou vendo alguns dos meus alunos aqui que estão aí participando, mas eu topei principalmente pelo desafio. Eu sempre gosto de ser desafiado, né? É uma área de conhecimento muito interessante. Eu queria só fazer um breve histórico, né? Por que a gente começou a trabalhar com isso aqui em Vitória da Conquista. A gente tem uma parceria com o Hospital Albert Einstein, né? Eles têm um núcleo de Big Data, e aí, por conta de uma parceria, através de um projeto, de um PROAD, a gente começou a ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Baseado em modelagem preditiva, em inteligência artificial, e por conta disso, eu sempre tive uma afinidade muito grande pela área de tecnologia da informação. Desde a época de estudante, eu sempre gostei muito de trabalhar com tecnologia da informação e vi nessa área uma possibilidade de expansão, tanto do meu conhecimento quanto de uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento da farmácia e da saúde como um todo aqui em Vitória da Conquista. De forma geral, assim, o nosso campus aqui é um campus basicamente de saúde, então a gente não tem ninguém da área de tecnologia da informação. Seria muito, muito menos árduo se a gente tivesse um pessoal que já trabalhasse com analytics, né, com dados aqui. Como a gente não tem, eu me impus ao desafio de desenvolver a habilidade nessa área. Tem sido árduo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, principalmente pela possibilidade de conseguir linkar essa área de modelagem preditiva, né, aplicada ao que a nossa área de atuação, de formação, que é realmente a prática clínica, né? Então, eu vou iniciar aqui minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre um pequeno histórico, né, da questão dos dados e da computação, que isso tem uma relação muito forte com o momento que a gente está vivendo, né? Em praticamente tudo hoje a gente tem essa área de analytics, né, ou de modelagem preditiva envolvida. Então, aqui, nos anos 1930 e 1940, foi que começou esse boom, né, que é chamado início da era da computação. Quem não assistiu ainda aquele filme sobre a máquina de Turing, por favor, assista, é bem interessante. Se não me engano, o nome do filme em português é O Jogo da Imitação, que foi um dos primeiros grandes computadores utilizados, né? Foi no início do boom do desenvolvimento dos bons condutores. A gente ainda não estava na época dos supercondutores, e foi aqui que foi dado o primeiro grande passo para o desenvolvimento da computação, e já alguns modelos preditivos desenvolvidos para predizer o comportamento de cadeia de reação nuclear, né? Então, já tem um bom tempo. A gente, aqui no Brasil, de forma geral, principalmente eu que sempre morei no interior do estado, então, aqui no Nordeste, a gente está um pouco mais distante né, desse boom de desenvolvimento tecnológico, mas a gente vê que há muito tempo já que começou todo o desenvolvimento desse conhecimento, e só quase recentemente é que a gente começou a ter um pouco mais de acesso. E como a gente vê nessa linha aqui de cima, a gente vê que realmente esse início ele foi mais direcionado por agências governamentais, algumas grandes corporações depois, né, nos anos 1950 e 1960, que foi onde começou, teve um boom, né, da comercialização dessa área de analytics. Eu chamei a atenção aqui da questão dos modelos de previsão de tempo, né, que antes era muito mais empírico, e depois, com o surgimento de modelos preditivos baseados em análise das características temporais, a gente começou a ter uma qualificação, né, aplicação dessa área na previsão do tempo. Entre os anos de 1970 e 1990, a gente teve um desenvolvimento bem significativo, principalmente pelo surgimento das startups de tecnologia e empresas menores, né, pela possibilidade, pelo desenvolvimento tecnológico que possibilitou um acesso maior
a essas tecnologias. Então, onde a gente teve, em 1980, aqui a primeira ferramenta de suporte à decisão comercializada, foi aqui em 1995, isso já tem, antes de eu entrar na universidade. O Amazon e o eBay já começaram a utilizar esse tipo de sistema para personalização da experiência online, né, de compras, e o Google começou a otimizar em 98 essa questão da maximização dos resultados, né? Quem começou a utilizar o Google mais recentemente, né, quem não vivenciou essa evolução, como nós um pouco mais velhos, nem tão velhos assim, mas a gente pode perceber o quanto mudou quando você fazia uma busca no Google, né, nas ferramentas de busca. Na minha época ainda era o Yahoo, não era nem o Google, depois que surgiu o Google, né, quanto isso evoluiu, né, nessas ferramentas de busca baseadas nesses modelos de modelagem preditiva e de inteligência artificial. No momento presente, né, a partir do ano 2000, que a gente teve um boom realmente dessa ciência, né, de analytics, onde a gente conseguiu mesclar tanto as ferramentas de análise quanto o surgimento de grandes bases de dados, né, que a gente chama de Big Data. Eu vou falar um pouquinho para vocês depois. E é aqui que a gente começou a ampliar realmente o uso dessas ferramentas, principalmente na área comercial, né? Mas também no processamento de linguagem natural. Quem chegou a utilizar um tradutor, eu lembro da época de estudante na universidade, eu utilizei um tradutor chamado Translator Pro para traduzir um texto no computador 486, eu levei até a noite inteira traduzindo texto, a tradução ficou uma porcaria, perdão a palavra. E hoje a gente pega um texto inteiro, aliás, a gente clica no site, clica na tela, no linkzinho lá, traduzir, automaticamente é tudo traduzido para a gente, com uma qualidade de tradução totalmente diferenciada, né? Isso é graças a essa possibilidade de junção entre grandes bases de dados e as ferramentas de analytics, né? E o que se prevê para o futuro é realmente o que a gente chama de analytics onipresente. O que se espera que grande parte das decisões e das condutas, do funcionamento das casas sejam baseados em modelagem preditiva, no qual todo mundo vai ter acesso, né? Hoje, esse acesso ainda é um pouco restrito a profissionais da área de analytics, né, com expertise na área, e empresas, né? Mas a tendência é que o acesso ele seja muito mais presente para todos no seu dia a dia. Então, quais são as aplicações mais gerais, né, da modelagem preditiva? Então, a gente tem aplicação, como eu falei, muito voltada à questão comercial, então, gerenciamento e relacionamento com o cliente. Quem utiliza ferramentas, principalmente redes sociais, sabe muito bem que tudo que a gente procura na internet, no Google, numa rede social, qualquer vídeo que você vê de um produto, automaticamente começa a aparecer propaganda para a gente, isso tudo baseado nesses modelos preditivos, né, nessas grandes bases de dados formadas pelas redes sociais. Sistemas de venda cruzada, então, eu que você pai agora, você entra procurando roupa para criança, pronto, o próximo acesso que você tem ao navegador vai começar a aparecer carrinho de bebê, tudo quanto é coisa para recém-nascido, fralda na promoção. Então, esses modelos, eles são aplicados atualmente, principalmente na área comercial. O uso na área de saúde ele tem crescido bastante, né? A parte de detecção de fraudes, não sei se alguém já teve um cartão de crédito bloqueado automaticamente, simplesmente porque o sistema detecta que aquela compra ela foge ao padrão, ao local que você costuma comprar, ao tipo de compra que você costuma fazer, ao valor de aquisição. Então, não são poucas as vezes que o sistema detecta e bloqueia a compra automaticamente, né? A parte de gerenciamento de riscos, principalmente empresas que lidam com tecnologias de alta periculosidade, né? No marketing direto, como eu falei para vocês, essa questão das redes sociais tem uma relação direta com a possibilidade de oferecer produtos. Análise de crédito, essa foi uma das áreas onde começou a ser bastante utilizada a modelagem preditiva.
Então, antes de você fazer uma solicitação, eu morava na cidade interior, em qualquer loja que a gente chegasse, a gente falava, não, eu sou filho de fulano, eu comprava um produto sem dinheiro, né, no crédito. E atualmente, se você vai fazer uma compra no cartão, vai solicitar um cartão de crédito ou vai fazer solicitar a abertura de uma compra de uma conta corrente, é feita uma análise baseada no seu histórico, inclusive com acesso à questão de redes sociais, né, para avaliar o risco de fornecer um crédito para você. Bom, como eu falei para vocês sobre a questão do Big Data, deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Então, essas grandes bases de dados, elas têm um papel fundamental na utilização das ferramentas de modelagem preditiva que a gente aplica atualmente. Né? E o que é esse termo Big Data? Né? Considerado como enormes conjuntos de dados complexos, né, que vai muito além da capacidade das ferramentas convencionais de análise de dados para capturar, assimilar, armazenar e interpretar esses dados dentro de um tempo considerável. As ferramentas que a gente utilizava até pouco tempo atrás, elas eram úteis para trabalhar com um volume mais limitado de dados, principalmente a computação baseada em regras. Então, se você vai gerar um sistema onde você diz, se acontecer tal situação, você faz isso. Se acontecer a situação oposta, você toma a decisão diferente. Com base de dados muito grandes, é muito difícil você conseguir gerar computação baseada em regras. E é por isso que o desenvolvimento desses algoritmos de modelagem preditiva e inteligência artificial foi tão necessário para a utilização dessas grandes bases de dados. As principais características dessas grandes bases são o volume, né, uma grande quantidade de dados estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são aqueles dados que a gente encontra já de forma numérica ou categórica. Né, sexo masculino, feminino. Os dados não estruturados, eles normalmente são dados de texto. Então, hoje a gente já tem ferramentas que conseguem pegar um texto escrito de forma aleatória numa rede social, por exemplo, e extrair dali características sobre a pessoa que escreveu aquele texto, risco de suicídio, capacidade de compra, um monte de informação, estado de humor, né, que pode ser retirado de um texto que é um dado não estruturado. Existe uma variedade de dados muito grande, e essa grande variedade de dados, juntamente com o grande volume, ele traz uma característica que é importante para a análise, que é a homogeneidade. Né? Quem tiver dificuldade para a compreensão disso, depois é só procurar o que é um dado homogêneo, um dado heterogêneo. E a velocidade de expansão dessas grandes bases. Imagine que diariamente milhões de pessoas acessam uma rede social, fazem consultas no Google, e assim como outras bases de dados, e essa velocidade de expansão desse volume de dados é muito grande. Na área da saúde, esse crescimento, né, do Big Data, o que é esperado é que a gente tenha alguns desenvolvimentos, alguns crescimentos importantes, principalmente na área de desenvolvimento de fármacos. Então, enquanto o modelo atual, né, já está, de certa forma, um pouco ultrapassado do desenvolvimento de fármacos, ele era baseado na busca de receptores ou no teste aleatório, existe uma tendência da gente começar a fazer o desenvolvimento de fármacos baseado na união de grandes bases de dados com características individuais, características genéticas, poder principalmente reduzir o tempo na produção, no desenvolvimento desses novos produtos e desenvolver fármacos muito mais direcionados, muito mais específicos. Né? A medicina de precisão, a gente já tem hoje cirurgias realizadas quase 100% de forma robótica, né? Onde um sistema de inteligência artificial consegue fazer uma incisão precisa, às vezes mais precisa até do que na maioria dos casos, mais precisa do que do próprio cirurgião. Essa medicina de precisão também na etapa diagnóstica, então a gente tem sistemas que conseguem fazer a leitura, né, de imagens, por exemplo, de tomografia, de tórax, e conseguir identificar de forma mais precisa, por exemplo, um tumor, um câncer de pulmão, do que a análise visual por um médico radiologista experiente.
E a gente espera que esse avanço também traga possibilidades para a prática farmacêutica, né? Principalmente naquela prática centrada no paciente, focada principalmente na prevenção dos agravos, que é o que a gente mais almeja, na detecção precoce de problemas de saúde em geral e de problemas relacionados à farmacoterapia e na otimização do tratamento e do monitoramento. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Tem 2 trabalhos que nós fizemos aqui em Vitória da Conquista, que focam principalmente nessa questão da detecção e da otimização da farmacoterapia. E onde a gente pode encontrar esse tal desse Big Data, né? Essas grandes bases de dados? Existem inúmeras bases de dados que a gente pode utilizar como base para os nossos trabalhos e para a elaboração de modelos que possam auxiliar a gente na nossa prática diária. Um deles é o crescimento dos prontuários eletrônicos. Então, praticamente todo hospital hoje, ou a grande maioria dos hospitais de médio e grande porte, possuem um prontuário eletrônico. A gente tem um prontuário eletrônico do cidadão, que é aplicado à atenção básica. A gente, através de uma parceria com a Secretaria de Saúde, um financiamento que a gente tem um grupo de professores que trabalha focado em atenção básica aqui em Vitória da Conquista. A gente conseguiu um grande financiamento de uma fundação norte-americana, e uma das intervenções que a gente fez foi instalar e treinar as equipes para o uso do prontuário eletrônico do cidadão aqui em todas as unidades da rede de atenção básica de Vitória da Conquista, né, da zona urbana. A zona rural ainda está em fase de expansão. Esse prontuário ele fornece uma infinidade de dados que é alimentado diariamente, que possibilitam uma série de coleta de informações e produção de modelos que possam colaborar no acompanhamento e no tratamento desses pacientes, né? Se não me engano, o Rio Grande do Sul também tem muitos municípios que já utilizam também, assim, o estado todo já utiliza o prontuário eletrônico do cidadão. E outras dados de bases populacionais, de dados abertos, né, como o DataSUS, que todo mundo, a maioria de nós já tem acesso. O CDC também tem uma grande base de dados pública, né, com acesso livre. E o que a gente espera, principalmente, né, de potencial? Esse é um artigo bem interessante, publicado em 2018, que a grande questão é se nós já estamos utilizando todo o potencial das grandes bases de dados, né? E os autores eles afirmam que, do ponto de vista farmacêutico, por cuidar da atenção ao paciente, existe uma série de benefícios esperados, de benefícios para os pacientes, né? Que o nosso trabalho diário ele pensa nesses benefícios, né? Que um deles é reduzir as hospitalizações, principalmente quando a gente está provendo cuidado na atenção primária, a prevenção de readmissões hospitalares, a otimização do uso de medicamentos, uma medicina personalizada, a prevenção de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos e a melhoria da adesão ao tratamento, né, do cumprimento dos tratamentos. E essas grandes bases de dados, elas também devem prover um suporte para nós farmacêuticos, principalmente fornecendo estatísticas populacionais em saúde. Grande parte do nosso trabalho depende disso aqui, né, de dados confiáveis de estatística populacional. Eventos adversos na população, que é um dado importante, e que a gente tem ainda, por mais que os ensaios clínicos tragam para a gente o potencial de eventos adversos, né, ou de reações adversas de um medicamento, as bases de dados populacionais elas são muito mais adequadas, porque fornecem para a gente dados de utilização real, né? A possibilidade de monitoramento em tempo real dos pacientes, a otimização do suprimento, do fornecimento de medicamentos, da dispensação hospitalar, né, baseada principalmente em sistemas automatizados,
a possibilidade de redução do tempo dos ensaios clínicos. A gente tem uma série de medicamentos potenciais para produzir benefício na terapêutica e que os ensaios clínicos acabam demorando muito tempo, porque depende do modelo experimental que ainda, feliz ou infelizmente, necessita de um grande período de tempo para definição dos benefícios ou não de um determinado tratamento. E a possibilidade dessas grandes bases de dados é poder acelerar o tempo de ocorrência de ensaio clínico, né? E a possibilidade também de atualização mais rápida, né, dos guidelines que a gente utiliza. A gente tem guidelines que necessitam ainda de equipes fazendo revisão constante da literatura para atualização, e os algoritmos de inteligência artificial baseados nessas grandes bases de dados podem prover uma atualização mais frequente desses guidelines, com maior confiabilidade também. Bom, e com relação à modelagem preditiva em si, aplicada à saúde, né? Então, esse é um conceito, tem vários conceitos para a modelagem preditiva. Esse é um modelo um conceito que eu adaptei de um estudo publicado nessa revista chamada Disease Manager, e que ele foca principalmente na modelagem preditiva para a saúde, que é um conjunto de ferramentas utilizadas para estratificar uma população de acordo com o risco de um desfecho qualquer. Idealmente, os indivíduos são estratificados por risco para identificar oportunidades de intervenção antes da ocorrência de resultados adversos, que possam resultar danos ou aumento dos custos em saúde. Então, é um conceito bem focado na saúde. E por que utilizar análises preditivas na atenção à saúde, né? Essa é a questão que eu coloquei aqui para tentar avaliar. Existem uma série de argumentos descritos na literatura que sugerem que a utilização das análises preditivas em atenção à saúde pode ser benéfica. Uma delas é que grande parte dos custos em saúde eles estão concentrados num pequeno segmento de pacientes que tem um custo elevado. Normalmente, esse pequeno segmento ele está voltado para indivíduos hospitalizados. E a gente sabe que um número grande de hospitalizações, se não a maioria, a gente pode considerar como prevenível. O que é uma hospitalização prevenível? É quando a gente consegue atuar na atenção primária, na pré-hospitalização, para evitar que um agravo se torne ao nível de necessidade de hospitalização. E é o que se considera que a principal razão desse desequilíbrio, ou seja, do maior número de indivíduos altamente caros, né? Nesse pequeno segmento, eles estão resultados em essas intervenções fora do momento oportuno, ou seja, se a gente conseguir identificar de forma precoce o momento da intervenção, isso deve diminuir significativamente o risco de hospitalização desses indivíduos. Bom, só falando para vocês um pouquinho como é que funciona o processo de modelagem preditiva, né? Então, a modelagem preditiva, ela utiliza... Eu coloquei os termos aqui em inglês só para a gente se familiarizar, quem não está muito familiarizado, né? Eu coloquei em inglês do lado para quem for fazer busca na literatura ter uma maior facilidade. Então, a modelagem preditiva, ela utiliza a mineração de dados, a estatística e algoritmos de aprendizagem de máquina para identificar padrões em dados e reconhecer a probabilidade de ocorrência de um evento particular. De forma geral, a gente já faz modelagem preditiva em estudos epidemiológicos, por exemplo. Né? Não deixa de ser, quando a gente faz um estudo e a gente identifica um determinado grupo de risco, por exemplo, o tabagismo e o risco de infarto agudo do miocárdio. Isso é a produção de um modelo preditivo. A gente só tem utilizado mais essa terminologia porque existe uma tendência grande de fugir um pouco dessa lógica epidemiológica, de criar um grande estudo para identificar fatores preditores a um determinado desfecho e começar a procurar em grandes bases de dados a junção desses fatores de risco e essa base de dados não ter sido construída necessariamente para a identificação desses preditores. Isso tende a diminuir tanto o tempo para a identificação de preditores e desfechos,
quanto o custo também. A gente tem uma série, grandes bases já disponíveis, né? E a possibilidade de utilizar essas bases de dados sem fazer um grande estudo diminui tanto o tempo quanto o custo investido para a produção desses dados. Então, para construir um modelo preditivo com acurácia, e essa é a principal característica que a gente precisa buscar no modelo preditivo, é a acurácia. Imagine, na área da saúde, um modelo preditivo que tenha baixa acurácia em predizer um determinado desfecho. Isso pode ser catastrófico, né? E aí, para construir esse modelo com acurácia, o primeiro passo é definir um problema e coletar os dados. E como eu falei, hoje a gente essa etapa de coleta dos dados ela pode ser substituída pela importação de uma grande base de dados que já esteja disponível. E para a maioria dos objetivos analíticos, a gente utiliza uma combinação de dados clínicos e de pressupostos. O que é importante é que a gente tenha a compreensão de que esses pressupostos eles não são puramente intuitivos, precisam ser pressupostos com algum nível com um bom nível de embasamento científico. Né? Então, nessa figura, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que funciona esse processo de modelagem. Então, o primeiro passo, definição do problema, a coleta de dados, ou como eu disse para vocês, é possível a gente substituir essa etapa pela importação de uma grande base de dados, e aqui que a gente roda e avalia os modelos. Né? Esse aqui é o que a gente chama de um dataset, um banco de dados inicial. E nessa etapa aqui de rodar e avaliar modelo pegar diferentes algoritmos com diferentes conjuntos de variáveis e testar para ver quais algoritmos e quais modelos quais conjuntos de variáveis podem produzir para a gente tem um determinado poder de predição para esse desfecho. A partir daqui é que a gente divide esse banco de dados inicial em dois bancos. O primeiro, que é o banco o dataset de validação ou de treinamento, e o banco de dados de teste. Nesse banco de dados de treinamento, a gente vai vai treinar esse modelo para que ele consiga identificar qual é o conjunto de variáveis que melhor consegue identificar o desfecho ou a variável resposta que a gente quer testar. E é a partir daqui que a gente seleciona qual é o modelo mais adequado, ou seja, qual é a junção de algoritmo e conjunto de preditores que melhor consegue identificar ou predizer o desfecho que a gente quer avaliar. Depois dessa fase de treinamento, a gente vai para a fase de teste. Então, normalmente, essa divisão aqui é feita com 70% do banco de dados para a etapa de treinamento e 30% para a etapa de teste. Isso é por padrão, por convenção, não existe uma obrigatoriedade para ser feito dessa forma, mas é convencionado se fazer 70-30 essa divisão. Nesse grupo de teste, o que vai ser feito? Enquanto na etapa de treinamento é apresentado ao modelo tanto os preditores quanto o desfecho, nessa etapa de teste a gente apresenta para o modelo apenas os preditores e a gente identifica se esse modelo consegue identificar o desfecho que a gente baseado nesse conjunto de preditores. E é aqui que a gente identifica, então, se esse modelo ele tem uma boa acurácia após essa etapa de treinamento, se ele tem uma boa acurácia para predizer ou não o desfecho. Quando a gente identifica esse modelo que tem uma boa acurácia, é que a gente vai aplicar esse modelo para a etapa de predição. Com esses algoritmos de inteligência artificial e a possibilidade de interface web, em aplicativos ou nos próprios sites, é possível que a gente crie modelos que cuja base de dados seja alimentada constantemente, que é o que acontece na grande maioria dessas ferramentas de Big Data, ou nos sites, como nas redes sociais, no Google. Então, essas bases de dados elas são alimentadas frequentemente, e esse modelo ele é frequentemente aplicado e reavaliado para ver se ele está produzindo a melhor predição possível. E a partir daqui é possível que a gente chegue para a etapa de implantação do modelo. A gente pode criar, por exemplo, um aplicativo que eu vou depois mostrar para vocês um exemplo do modelo aqui, uma coisa bem simples. Mas a gente pode criar um aplicativo, uma aplicação via web ou uma API, que é uma aplicação um pouco mais simples, nos quais a gente pode
inserir a questão, um determinado valor, e a partir daqui, essa aplicação, esse aplicativo produzir para a gente uma resposta. É assim que funciona com o aplicativo, por exemplo, que a gente pode criar uma ferramenta de suporte à decisão, onde são alimentadas determinadas informações. Esse aplicativo se comunica com uma base, né, com um sistema de modelagem que gera para ele uma determinada resposta e dá sugestão, por exemplo, para o médico utilizar o medicamento A ou o medicamento B. Bom, cada modelo ele é criado, né, baseado em, como eu falei, um conjunto de variáveis preditoras, e o que a gente espera é que essas variáveis elas devem afetar os resultados futuros. Eles podem ser desde uma equação de regressão linear simples, como essa aqui, onde a gente testa a correlação entre o índice de massa corpórea e a circunferência da cintura, ou podem ser modelos, isso aqui é uma representação gráfica, né, de um modelo de rede neural. Essa representação gráfica nada mais é do que a representação de um modelo, de um conjunto de equações matemáticas, mas ele pode ser, como eu falei, desde um modelo mais simples de regressão linear até um modelo de rede neural que normalmente que é utilizado para realizar tarefas um pouco mais avançadas, como a interpretação de imagens, né? Um termo que é importante que a gente conheça quando a gente fala de modelagem preditiva é esse termo modelagem de máquina, machine learning, que é mais utilizado, que é uma prática de usar algoritmos para coletar os dados, aprender com eles, então fazer uma determinação ou predição sobre alguma coisa no mundo. Para nós, na área de saúde, a tendência dessa alguma coisa no mundo aqui é ser um determinado desfecho em saúde, né? E como eu até já citei antes, ao invés de implementar a rotina de software manualmente, o que é essa implementação de rotina manual? O sistema baseado em regras. A gente precisa dar todas as regras para dizer para a máquina o que ela deve fazer. Enquanto esses algoritmos de aprendizagem de máquina, nesses algoritmos é possível apresentar as informações e o algoritmo aprender de forma automatizada, sem precisar que a gente implemente para ele todas as regras. Ou seja, ele mesmo cria as regras sem precisar que a gente inclua todas as regras no seu processamento. Existem alguns tipos de aprendizagem de máquina, né? O que mais é utilizado, mais frequente no nosso dia a dia, são os modelos de aprendizagem supervisionada. O que é isso, né? Dado um conjunto de dados, onde a gente já sabe qual é a resposta, qual é a saída correta, e a partir daí a gente treina o modelo para dizer para ele, para testar qual o conjunto de variáveis que melhor consegue identificar essa resposta correta. A gente tem dois tipos de modelos de aprendizagem supervisionada. Um deles é o modelo de regressão, que normalmente é utilizado para dados contínuos, como aquele exemplo que eu citei anteriormente, da correlação entre circunferência da cintura e índice de massa corpórea. Existem os modelos de regressão que normalmente são utilizados, de classificação, que são normalmente utilizados para quando a resposta é uma resposta, por exemplo, dicotômica, né? Sexo, sim ou não, ou uma variável categórica, faixa etária. Nesses casos, normalmente são utilizados algoritmos de regressão logística, de máquinas de suporte vetorial e modelos bayesianos. Aqui um exemplo de modelos de aprendizagem em máquina supervisionado. Então, numa regressão, dada uma imagem, homem e mulher, temos de prever sua idade com base em dados da imagem, né, que é aquele algoritmo de regressão, ou um modelo supervisionado de classificação, dado o exemplo de um tumor cancerígeno, temos de prever se ele é benigno ou maligno através do seu tamanho e da idade do paciente. Então, essa imagem aqui, ela resume para a gente o que é um algoritmo, uma aprendizagem supervisionada do tipo de classificação e de regressão. Existe o aprendizado não supervisionado. O que é esse aprendizado supervisionado? Nesse tipo de aprendizado, a gente não sabe ou não é apresentado uma resposta, qual a resposta certa. E
o que o algoritmo faz é procurar similaridades ou anomalias e dividir essa população ou esse conjunto de dados baseado em características semelhantes. Né? Eu dou um exemplo aqui de um agrupamento, né, dado uma coleção de 1.000 pesquisas de uma universidade, encontrar uma maneira de agrupar automaticamente essas pesquisas em um grupo que são de alguma forma semelhantes ou relacionadas por diferentes variáveis, tal como frequência das palavras, frases, contagens de páginas, etc. A gente pode ter um exemplo mais na nossa área aqui. A gente tem um conjunto, um grande número de homens com diferentes faixas etárias e e com diagnóstico ou não de tumor de próstata. Se eu apresentar isso aqui para o algoritmo, nesse modelo de aprendizagem não supervisionada, o algoritmo ia separar provavelmente esses indivíduos entre homens mais velhos e mais jovens e definir daqueles quais tem um risco maior não desenvolver tumor de próstata. E essa imagem aqui, ela fecha para a gente essa comparação entre modelos de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então, no modelo supervisionado, né, só em resumo, ele é dividido baseado em uma característica já conhecida, e os modelos de aprendizagem não supervisionado, elas são baseados em similaridade. Nesse caso aqui, a similaridade é a localização do plano cartesiano. E existe também a aprendizagem profunda, ou também conhecido como Deep Learning, que também normalmente é um modelo de aprendizagem supervisionada. Nesse tipo de aprendizado aqui, é necessário que se apresente para o modelo a resposta também, né? Qual é a resposta correta. A diferença desses modelos, principalmente os modelos de redes neurais, é que ao invés de apresentar uma variável, uma resposta categórica ou dicotômica, eu posso apresentar para ele um grande volume de dados, de textos, por exemplo, e a partir daqui, esse algoritmo consegue, baseado nesse grande volume de texto, identificar, fazer uma tradução, por exemplo. Né? Não é à toa que o primeiro grande exemplo dos modelos de rede neural com Deep Learning é o Google Tradutor. Então, antes o Google Tradutor era assim, você colocava um texto e ele traduzia baseado no dicionário, deep e profundo, e ele ia sempre colocar deep, toda vez que ele identificasse a palavra deep, ele ia traduzir para o português profundo. Hoje ele já pega contextos, né, de uma infinidade, uma grande quantidade de textos que é fornecida para ele, e ele consegue fazer essa tradução baseada nessa contextualização que é fornecida. Né? Então mudou o formato, que antes era um modelo de aprendizagem baseado em regras e hoje é um modelo de Deep Learning. A mesma coisa funciona com o Cortana, ou esses assistentes pessoais, né, dos sistemas operacionais, os sistemas de reconhecimento facial, né, que hoje é uma realidade já muito próxima nossa. Sistema de suporte técnico personalizado, não sei se alguém já ligou para um sistema de atendimento, e ele pergunta para você, fale o que você quer, sobre que assunto você quer tratar. Se eu quero cancelar a minha conta do celular, ele já sabe, já encaminha você para o atendimento e você faz tudo de forma automatizada, sem necessitar que uma pessoa te atenda. Os sistemas de carros autônomos, eles também funcionam baseados nesse tipo de aprendizado, e algo que está muito próximo de acontecer de forma muito mais presente, mas isso aqui é algo que já é bem real, que é a classificação de algumas doenças como o diagnóstico de retinopatia diabética pela análise de imagem de retina. Você faz a retina, a gente tem já uma parceria aqui em Vitória da Conquista para avaliação desse tipo de diagnóstico com centro de referência, e a gente tem o aparelho para fazer as imagens aqui. No centro de referência está em fase de teste ainda, mas no centro de referência tem tanto o profissional que avalia essas imagens, quanto um sistema baseado em Deep Learning. E quais são as ferramentas que a gente costuma utilizar para modelagem? Tem muita ferramenta disponível, tem ferramenta gratuita, tem ferramenta paga. Entre as mais utilizadas, né, pelos profissionais da área de analytics estão a linguagem Python, através do Anaconda, que é um grande conjunto de ferramentas, e o R, mas a gente tem visto um crescimento muito grande também no cloud.
que são ferramentas pagas, mas que também têm acesso a gratuito. Você pode fazer uma conta, por exemplo, no Microsoft Azure, e para pequenos usos pessoais, se você não for utilizar em produção, você consegue utilizar de forma gratuita. Eu utilizo também o SPSS Statistics, que tem uma série de ferramentas para modelagem preditiva. A IBM, né, que também produz o SPSS, ela tem outras, tem uma gama de ferramentas voltadas para análise preditiva. Então, aqui são algumas imagens. Eu costumo utilizar, eu tenho tentado utilizar mais essa ferramenta aqui, o Python. O Python, além de ser gratuito, né, ter ferramentas de uso gratuito, é uma linguagem de programação mais simples. Como eu não sou da área de dados, resolvi aprender isso de forma já um pouco mais velho, então eu senti um pouco mais de facilidade pelo formato de linguagem utilizada, que é a programação orientada a objetos. Mas o R foi provavelmente uma das primeiras ferramentas a ser utilizadas na área de modelagem preditiva. Também é gratuito, tem uma infinidade de ferramentas voltadas para análise estatística e modelagem preditiva, e é muito usado também. Aqui o Anaconda, como eu falei, ele dá uma série de ferramentas, é uma base de dados voltadas para modelagem preditiva, e ele engloba tanto ferramentas em Python quanto em R. Tá? Essa aqui é a imagem do Azure da Microsoft. Bom, quando a gente vai trabalhar com modelagem, assim, quem gosta mesmo dessa área tem uma característica importante, que é a possibilidade de compartilhar os modelos preditivos, os códigos, né? Quem tem um pouco de familiaridade com programação vai entender melhor isso, que assim, a possibilidade de você compartilhar um código ou um modelo é você disponibilizar isso para que outras pessoas possam utilizar, e não só utilizar, mas fazer correções, fazer acréscimos. Então, quando você compartilha um modelo, você abre a possibilidade das pessoas poderem melhorar o que você já fez. Né? Isso é muito interessante. E aí, essa plataforma aqui, chamada GitHub, quem tiver interesse em trabalhar com modelagem, é importante que conheça essa plataforma. Hoje ela pertence à Microsoft, ela é mantida pela Microsoft, mas ela é de acesso gratuito, né, para compartilhamento de códigos. Ela dá a possibilidade, se vocês, a gente falou que não estava, o Karine falou que não estava muito afim já estava cansado de Covid, mas nesse momento do Covid, grande parte desses modelos que são descritos ou que são utilizados pelas universidades, pelos sistemas governamentais, eles são compartilhados aqui, justamente por essa possibilidade de que outras pessoas possam fazer a avaliação, como a gente faz em revista científica, a revisão por pares do código, para fazer correções, para fazer sugestões de melhoria nesses códigos. Eu coloquei essa questão, vou só voltar aqui, eu coloquei essa questão do GitHub porque a gente, quando está começando a trabalhar nessa área, bate muito a cabeça, né, onde eu vou achar as coisas, e aqui a gente consegue achar um monte de pontapé inicial que ajuda bastante no desenvolvimento. Sóstenes, e nessa base de dados tem modelos para farmácia já? Tem, e eu encontrei tanto da área de modelos epidemiológicos quanto algumas coisas para farmácia, sim. O que eu encontrei para farmácia, eu ia até baixar alguns exemplos, mas eu encontrei uns 2 modelos interessantes, mas são baseados em linguagens que eu não tenho familiaridade, então eu preferi não trazer aqui para apresentar. Mas para quem utiliza JavaScript, por exemplo, ou R, a gente tem alguns modelos já livres para utilização para farmácia. Legal, tá. Bom, eu fiz uma busca na literatura recentemente sobre modelos preditivos aplicados realmente ao cuidado farmacêutico, né, que tivesse uma aplicação direta. Existe uma coletânea da SHP, né, americana, a American Society of Health System Pharmacists, que eles fizeram uma coletânea de alguns estudos
a maior parte é baseada nessa mesma coorte. Eles têm um sistema de prontuário, eu acho que de uma rede de hospitais, e aí um grupo pegou essa grande base de dados e elaborou alguns modelos. Um grupo de farmacêuticos juntou e fizeram alguns modelos preditivos baseados nessa base de dados, com base nesse dataset. Um dos estudos publicados nessa base, eles aparecem inclusive numa página única, era para ter colocado o link aqui, eu esqueci, mas eu posso compartilhar depois. Mas se vocês procurarem lá, modelagem preditiva e farmácia clínica, é um dos primeiros links que vai aparecer no Google, que dá uma lista de estudos de modelagem preditiva voltados para o cuidado farmacêutico. Então, o primeiro deles, que eu selecionei alguns para não ficar cansativo mostrar todos, mas eu selecionei esse daqui, que é predição do estado, de alteração do estado mental associado ao uso de medicamentos em pacientes hospitalizados. Né? Então, o objetivo foi elaborar um modelo de risco para alteração do estado mental associado ao uso de medicamentos para implementação em tempo real em sistemas de prontuário eletrônico. Então, a ideia deles é pegar esse modelo e implementar em sistema de prontuário eletrônico. Criar modelo preditivo para ficar guardado não tem muita utilidade. A ideia é que a gente consiga criar modelos que possam realmente ser aplicados e ampliados. Né? Então, como fonte de dados, eles utilizaram uma coorte grande, mais de 66 mil pacientes, e o modelo ele foi baseado no algoritmo de regressão logística multivariada. Aqui estão os principais resultados, eu não vou pormenorizar, mas só para quem não está muito familiarizado, conheça isso aqui, são as ferramentas que eles utilizaram para definir a alteração do estado mental. Então, uma facilidade que eu tenho tido, eu tenho compartilhado isso com alguns alunos que eu estou trabalhando, que é assim, se uma pessoa que é só de análise de dados, ou não um analista, pegar essas informações, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para lidar, agora, porque ele vai precisar de uma formação na área de saúde clínica que ele não tem. Quando a gente começou a trabalhar com essa parte de dados, a gente já tem essa formação, a gente tem uma compreensão mais fácil dessas informações em saúde. A dificuldade é conseguir aprender agora a programar ou a organizar esses dados, a lidar com esses dados dentro das ferramentas de análise de predição, que eu acho mais fácil do que passar pelo menos 5 anos na faculdade, mais 2 de residência para aprender tudo isso aqui. Então, essa aqui foi a ferramenta que eles utilizaram para definir o desfecho, que é a alteração do estado mental. Então, tem várias formas de fazer isso. Você pode pegar só uma ferramenta dessa e definir qual o desfecho, ou você pode fazer um desfecho baseado em um agrupamento dessas ferramentas. Né? Essas aqui são as variáveis preditoras que eles encontraram. Então, se o paciente é um paciente admitido por trauma, se ele está na UTI, sexo, idade. Então, esses são os preditores que foram utilizados para alteração do estado mental associado ao uso de medicamentos. Essa aqui é a análise de qualidade do modelo, de acurácia. Né? Então, eu vou mostrar mais a curva ROC aqui, que é aquela a gente está mais acostumado para avaliação da sensibilidade e da especificidade do modelo. Normalmente, modelos que têm uma capacidade de predição maior do que 70%, eles são modelos considerados confiáveis. Esse aqui é um outro modelo utilizado para avaliar, para predizer a supersedação em pacientes hospitalizados, provavelmente em UTI. A gente sabe que isso é um problema sério porque supersedação está associada ao aumento do risco de eventos adversos, principalmente de delírio no paciente sedado, e está diretamente relacionado ao aumento do tempo de hospitalização UTI. Aumento de tempo de hospitalização UTI, por sua vez, aumenta o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica ou associada à própria hospitalização, aumenta os custos da hospitalização, aumenta o risco de evento adverso no paciente em terapia intensiva. Então, apesar de início parecer algo simples para quem não tem muita vivência em UTI, a gente sabe que a supersedação produz uma série de desfechos negativos. Então, esse é um modelo bem interessante. O número de pacientes é um número pequeno, mas é válido que a gente entenda que nem sempre há necessidade de uma base de dados imensa para a criação de um modelo preditivo. Normalmente, quanto mais dados, a gente consegue mais informações, mas não necessariamente precisa ser uma grande base de dados. Eles utilizaram um modelo de regressão logística binária e identificaram aqui os preditores. Esses são os preditores mais importantes que eles identificaram.
E aí, aqui a gente já vê características, por exemplo, a gente não costuma utilizar oxicodona nem hidromorfona aqui. Então, a gente teria que fazer uma adaptação. Se a gente quisesse usar esse modelo, a gente precisaria fazer uma adaptação. Eu não sei em outros hospitais, mas a gente aqui, no Hospital Universitário, em Salvador, nem aqui no Hospital Geral, a gente não tem o hábito de utilizar esses opioides. E nem na comunidade também. Um outro modelo interessante, é um modelo para predizer o risco de prolongamento do intervalo QT em pacientes hospitalizados. Né? Isso é interessante, a gente é uma região endêmica de leishmaniose, onde se utiliza muito antimoniato e meglumina, e essa seria uma coisa interessante para a gente poder prever esse prolongamento antes de iniciar o uso do antimoniato, ou de outros medicamentos, como a azitromicina, que está associada ao prolongamento do intervalo QT, quinolonas, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. O objetivo deles foi construir um modelo dinâmico para predizer o prolongamento severo do intervalo QT em pacientes hospitalizados utilizando dados de prontuários eletrônicos. Vejam aqui que a possibilidade de ter prontuário eletrônico dá para a gente uma infinidade de informações úteis. Esses aqui foram os principais preditores, né? Então, doença hepática, insuficiência cardíaca, pós-operatório de cirurgia cardíaca, miocardiopatia foram os preditores para predizer prolongamento do intervalo QT nesse modelo que eles criaram. Aqui, só para a gente ver que é um modelo de boa acurácia preditiva. Esse é outro estudo bem interessante também, e muito útil, né, que é um modelo de predição para predizer um alto risco de lesão renal induzida por medicamentos. A gente publicou até recentemente um estudo aqui que a gente fez sobre o uso o ajuste de dose de antimicrobianos na insuficiência renal e o risco de mortalidade, que foi bem interessante para fazer o marketing aqui do estudo, mas esse aqui é um modelo que para ajudar a predizer lesão renal induzida por medicamentos. Então, a gente vê aqui uma série de preditores que a gente já esperava que fosse ocorrer, por exemplo, desidratação, diabetes, doença crítica, acidose, idade avançada, são preditores que entraram no modelo para a identificação precoce, né, da possibilidade de lesão renal. Esse é um modelo que é útil para quem trabalha, principalmente em hospital, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma experiência local. Aí eu vou detalhar um pouco mais desse trabalho aqui, só para a gente ver o que a gente fez aqui. Esse trabalho foi um trabalho de conclusão de curso de uma residente nossa, de Andréia, que contou com a participação de 2 estudantes de farmácia, Augusto e Wendy. E a gente está trabalhando, na verdade, esse é um estudo que está em andamento ainda. A gente parou a construção da base de dados por conta da pandemia do Covid, mas a gente já tem os resultados preliminares que a Andrea conseguiu chegar. Então, o objetivo do estudo foi elaborar um modelo preditivo de falha terapêutica com antimicrobianos baseado em aprendizagem de máquina que possa ser utilizado no sistema de suporte à decisão para a prescrição de antimicrobianos. Então, a nossa ideia com esse modelo é criar uma ferramenta que possa ajudar o prescritor na hora da definição do tratamento, de utilizar um antimicrobiano com menor espectro, com maior segurança, né, com menor risco de falha, evitando o surgimento de resistência, ou então evitar que um antimicrobiano com espectro muito estreito seja utilizado em um paciente com risco muito grande de falha, e esse paciente acabar tendo uma piora do quadro infeccioso e a óbito, ou aumentar o tempo de hospitalização. Né? Os dados a gente está fazendo uma coorte em pacientes admitidos na emergência do hospital aqui, do Hospital Geral. Esse é um estudo que eu vou aproveitar aqui, se tiver alguém disposto a fazer uma parceria para a gente tornar essa coorte aqui multicêntrica, isso seria bem interessante, né? Daqui a um tempo a gente poder montar essa coleta de dados em vários outros hospitais, para a gente, através de uma parceria, para a gente conseguir ter uma base mais robusta. Esses aqui são os dados que a gente pensou de avaliação inicial, né, dos possíveis preditores. Então, a primeira coisa que a gente pensou é quais variáveis poderiam ajudar a gente a predizer esse desfecho, né, de falha terapêutica ou não.
Na etapa de análise, a primeira coisa que a gente faz foi uma auditoria de dados. Então, essa auditoria ideal é que ela seja feita diariamente. A gente pode fazer essa auditoria de dados tanto de forma manual quanto automatizada. Essas ferramentas de modelagem preditiva, elas dão para a gente essa possibilidade de fazer a auditoria de forma automatizada. E essa auditoria é essencial porque a qualidade dos dados ela é fundamental para garantir um modelo com boa acurácia. A etapa de transformação dos dados, que é pegar, por exemplo, a gente coleta a variável idade. E se a idade não funciona bem como preditor, eu posso transformar essa variável idade em uma variável faixa etária e ela ajudar. Então, esse é um processo minucioso de avaliação das variáveis para conseguir identificar qual o formato da variável que melhor funciona em cada modelo. A seleção dos dados, né? A gente selecionou aquelas variáveis que, de início, apresentavam melhor relação com o desfecho. Então, foi uma análise multivariada simples, né, que a gente fez. E depois a gente partiu para a etapa de mineração dos dados mesmo, que foi a aplicação de 3 tipos de algoritmos de árvore de decisão, rede neural e regressão logística, para testar qual tipo de algoritmo melhor conseguiria predizer o desfecho da gente. A partir daí, a gente fez aquela divisão que eu já citei para vocês, do banco de dados para a etapa de treinamento de testes, e, por fim, a gente fez a validação do modelo. E aí... Só, Sinise, a Suelen fez uma pergunta que eu também acho interessante. Esses dados vocês coletaram diretamente no prontuário eletrônico ou é uma coleta manual? Uma coleta manual. O hospital não tem prontuário eletrônico, cara. Então, a gente está fazendo entrevista com os pacientes, porque tem variável que depende da entrevista. Tipo, se o paciente utilizou o medicamento antes da hospitalização ou não, o antibiótico, e outras variáveis são coletadas em prontuários. Então, é um estudo com aprovação ética, com TCLE para a participação dos pacientes e tudo. Sim, vou até falar um pouquinho. Essa pergunta da Suelen foi ótima, né? Porque a primeira coisa que eu ouço quando vejo o pessoal falando do Big Data é justamente isso, assim, é possível fazer os modelos de predição que a gente tem hoje porque a gente tem prontuário eletrônico há muito tempo, porque a gente tem uma base de dados enorme de informações que já foram registradas. E daí, quando eu penso na nossa farmácia clínica, eu fico empolgada e assustada com essa ferramenta, porque é justamente isso, assim, como é que a gente vai fazer machine learning de algo que a gente não tem registrado, que a gente não tem informação, né? Então, a gente tem que fazer os estudos observacionais com coleta manual para poder gerar essas informações, né? Ou quanto que a gente deveria também avançar nos nossos sistemas eletrônicos de registro da farmácia clínica para que isso pudesse avançar, né? Então, assim, parece ao mesmo tempo uma coisa tão próxima, mas ao mesmo tempo tão longe, assim. Eu fiquei empolgada e assustada quando tu estava apresentando. Esse estudo em si, assim, como eu sempre trabalhei com terapia antimicrobiana, sempre foi minha área de paixão, foi a primeira coisa que a gente pensou em fazer, justamente porque a gente sabe que a tomada de decisão no uso de antibiótico, ela depende de um grande número de informações, e a grande maioria dos médicos não dispõe desse tipo de conhecimento. Então, eu preciso saber sobre resistência microbiana local, sobre hábito de vida desse indivíduo, se ele costuma fazer automedicação, se ele é medicado corriqueiramente com antimicrobianos. Então, preciso conhecer o perfil epidemiológico local, preciso conhecer claramente o espectro de ação do antimicrobiano, até porque 90% das terapias antimicrobianas elas são empíricas, né, baseadas nessas informações epidemiológicas. E como a gente não tem esses dados, a gente não tem uma base de dados para isso, a gente pensou em realmente montar essa base de dados para conseguir criar esse modelo. Hoje a gente tem uma base de dados com menos de 200 pacientes, mas a gente sabe que a tendência é a gente conseguir ter uma base bem ampla e logo ter um modelo bastante confiável. Então, só voltando aqui, então, uma das últimas etapas do modelo foi definir qual seria a variável-alvo, né? A gente tinha uma série
variáveis que poderiam ser utilizadas como alvo, mas principalmente por conta do pequeno número ainda de pacientes, a gente criou uma variável chamada desfecho negativo, que ela foi baseada em qualquer uma dessas, se qualquer um desses desfechos aqui fosse verdadeiro, ou seja, o paciente teve piora clínica, piora laboratorial, radiológica, tivesse ido a óbito ou tivesse tido necessidade de ampliação do espectro antimicrobiano, né, que é caracterizado como falha terapêutica. E essa foi a nossa variável-alvo. Então, aqui, alguns dados de comparação entre os algoritmos. O algoritmo com maior exatidão foi o de árvore de decisão. Mas o algoritmo de rede neural, ele teve maior acurácia, principalmente na exclusão dos falsos negativos. E é por isso que a gente está focando inicialmente nesse modelo baseado em rede neural multicamada Perceptron. Essa aqui é a matriz de confusão do modelo, então a gente mostra a capacidade. Então, a gente vê aqui que 98,4% das possibilidades de falha terapêutica foram identificadas pelo modelo, né? A gente teve uma baixa taxa de falha aqui, de erro no que foi previsto entre cura e falha terapêutica. A gente precisa melhorar ainda esse valor aqui, que é o valor previsto como falha e que, na verdade, o paciente teve cura. Interessante que ele usa teste de acurácia para avaliar o modelo, né? O quanto que ele é de sensibilidade e de especificidade, que bacana. O modelo preditivo, ele se assemelha muito a um teste diagnóstico, né? Então, normalmente a principal ferramenta é a avaliação de especificidade e sensibilidade do modelo para definir a sua qualidade, né? Sua acurácia. Esses aqui são os preditores. Então, a gente tem a lista dos preditores mais frequentes. Tem preditores que a gente sabe que não apareceu aqui ainda, porque a gente espera, né, provavelmente. Por exemplo, número de vezes que o paciente utilizou antibiótico antes da hospitalização. Como a base de dados é pequena ainda, a gente tem uma questão do viés de memória. Essas são informações que elas só devem aparecer no modelo depois de uma base de dados mais robusta. Mas essas são as variáveis mais comuns, ou que mais apareceram aqui, que mais influenciaram no modelo. É uma coisa interessante aqui, cor da pele. Por que eu chamo a atenção disso? A cor da pele está associada normalmente a características socioeconômicas, né, no nosso país. Então, porque a pessoa é branca ou preta, ela tem um risco maior de falhar com antibiótico, né, a gente precisa fazer essa avaliação crítica. Inclusive, para começar a pensar aqui, se essa variável entrou aqui, talvez seja interessante a gente ter uma variável de características sociodemográficas na análise inicial, e talvez essa característica, essa variável social, ela entre aqui e substitui essa variável cor. Esse aqui foi outro trabalho. Esse trabalho vai ser apresentado agora no congresso da American Diabetes Association, né? Foi um outro modelo com uma aluna minha de graduação. Trabalhou, duas alunas, na verdade, foi Thalita e Vanessa. Elas fizeram um modelo para a gente poder predizer o índice glicêmico, o nível glicêmico de pacientes da atenção primária. Esse aqui já é informação extraída do prontuário eletrônico, tá vendo? Daquele prontuário que a gente colocou na rede de atenção básica. Essas são as principais características do modelo. Então, aqui é o grafo de correlação, né? Que a gente colocou uma precisão, a precisão do modelo bem razoável, aqui 88,5% de precisão. Então, a gente consegue, baseado na glicemia, principalmente porque a gente não tem muito paciente com uma medida de hemoglobina glicada no prontuário, mas com as medidas, com o paciente sempre que vai na unidade de saúde, que tem diabetes, ele faz a medida de glicemia capilar. Então, com a glicemia capilar, a gente conseguiu, e algumas características, essas aqui são as variáveis preditoras, a gente conseguiu identificar aqueles pacientes que tenham maior probabilidade de ter nível glicêmico mais elevado. Esse aqui é um estudo, eu não sei se tem andamento ainda, aí eu aproveitei para colocar aqui, se tiver andamento, eu queria conhecer o pessoal que está trabalhando com isso. Eu encontrei na internet esse estudo para desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial para avaliação de prescrição médica e reduzir os erros, né, de prescrição.
Aí eu coloquei aqui mais para mostrar que tem trabalhos bem interessantes sendo feitos no Brasil e se alguém tiver que conhece alguém que está trabalhando nesse projeto, eu queria conhecer. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido útil. Estou à disposição para tirar dúvidas, se possível. Saliento que eu não sou analista de dados, eu sou um aprendiz na área. Então, assim, tem uma série de coisas que eu estou aprendendo ainda, mas que tem sido uma área muito interessante e estou disposto a compartilhar as experiências. E uma das coisas que mais acontece nesse processo de aprendizado é que a gente bate muito a cabeça, a gente comete muito equívoco, mas é bom porque com esses erros a gente aprende bastante. Principalmente assim, o aprendizado de alguém que não é da área de dados, né, da área de analytics. Tem sido bem interessante. Muito obrigada, Sócrates. Pessoal, como que a gente está num número até não tão grande de pessoas? Se vocês quiserem abrir o microfone para fazer perguntas, a gente pode fazer um debate, assim. Eu realmente, assim, fiquei pensando algumas coisas quando tu foi apresentando, né? E eu escrevi até essas palavras, que era empolgada e assustada, assim, que era no sentido de ver um número de possibilidades e isso, que nem o Rafael falou, a variedade de aplicações possíveis, né, que a gente tem. E daí eu lembrei que aqui em Porto Alegre, talvez o primeiro sistema preditivo que a gente teve foi desenvolvido pelo Clínicas e Hospital de Clínicas, que era uma ferramenta para fazer rastreamento de paciente para priorização da farmácia clínica, né? Então, assim, isso foi sempre uma preocupação, assim, a gente tem 1.000 pacientes e tem 10 farmacêuticos, a gente não dá conta de fazer farmácia clínica para todos. Então, eles começaram a desenvolver, esse até é validado. Então, um questionário de informações que a partir disso o paciente teria alto, médio e baixo risco de ter problemas relacionados a medicamento, e aqueles com alto seriam então selecionados para o farmacêutico fazer uma avaliação da farmácia clínica. Mas o que se percebeu? Que até tu coletar todas aquelas informações daquela ferramenta que se tinha, tu já tinha gastado o tempo que tu estava desenvolvendo a farmácia clínica. Então, eles tiveram que informatizar esse documento. Então, aquelas informações, por exemplo, número de antibióticos, né, sexo, idade do paciente, dados de creatinina. Então, tudo isso geraram informação para dar esse score de risco para desenvolvimento de problemas relacionados a medicamento. E até quem se interessa por isso, eu tenho em algum lugar eu já vi uma revisão sistemática que compara esses sistemas de predição para escolha de paciente para fazer farmácia clínica, assim, né, tal. Então, e um pouco da Santa Casa, um pouco que eu conheço, assim, esse processo que foi também isso, a Santa Casa tem um número muito grande de leitos, poucos farmacêuticos, então eles também começaram a pensar em critérios de priorização, né? Eu sei que eles estão desenvolvendo esse projeto de inteligência artificial, mas eu não sei em que momento que eles estão e qual é quem faz parte, né, dessa atividade. Mas é bem que nem o Lucas falou, assim, a questão do leque de abrangência. Assim, eu pensei em todos os efeitos adversos, a gente pode predizer, né, assim, qual é o paciente que tem mais risco de ter nefropatia em uso de vancomicina, então que características que ele tem, né? Então tudo isso auxiliaria muito a nossa aumentaria a segurança do paciente, né? O risco de uso dos medicamentos, enfim, várias questões que o farmacêutico poderia usar. Deixa eu ver que pergunta que o Lucas tem aqui. Uma pergunta, pensando no modelo de predição de tratamento com antimicrobianos, vocês consideraram as variáveis de identificação do agente infeccioso e ser multiresistente?
É assim, o, como eu citei na apresentação, a grande maioria das indicações de antimicrobiano, elas são empíricas, ela nunca é baseada em cultura. E quanto menos possibilidades tecnológicas, menos recursos você tem, o hospital, por exemplo, não tem uma microbiologia. Em Vitória da Conquista, de forma geral, as microbiologias não são muito confiáveis. E em todo lugar, principalmente em infecção grave, o cara chega na emergência com infecção respiratória grave. Não dá tempo de esperar o resultado da cultura, a terapia é empírica. Nas infecções respiratórias, quando a tecnologia é muito boa, menos de 25% dos casos você consegue identificar o agente etiológico e o perfil de sensibilidade. Então, a ferramenta ela é voltada realmente para a terapia empírica. Quando a gente tem o resultado da cultura e o perfil de sensibilidade, aí fica fácil. Né? A ideia é conseguir identificar características no indivíduo que chega na emergência, né, para a introdução do antimicrobiano baseado, e a ideia da gente é pegar informações que sejam de simples coleta. Que não precisa esperar o resultado do exame. Então, esperar o resultado. Tem que fazer uma escolha rápida, isso. Vai fazer no que tem disponível. Né? E com características facilmente identificáveis no paciente. Né? Com características que você identifica fácil no paciente. Sim. A ideia, uma das características de um bom modelo preditivo é um pequeno número de variáveis facilmente identificáveis que você consiga aplicar de forma prática, rápida. Muito bem. E esse exemplo é para toda a equipe, né? Auxiliar no sentido de tomada de decisão rápida, mas mais assertiva, que é o que a inteligência artificial tem buscado, né? Uhum. A Suelen perguntou se tu conhece o ECA, gastrolito para mineração de dados. Eu já vi, não tenho familiaridade, não. Já tive contato, mas não conheço muito não. A Núbia disse que é interessante fazer a possibilidade de usar o modelo de predição para fazer o stewardship de antimicrobianos. Núbia podia fazer uma parceria. Núbia foi residente no Hospital das Clínicas, eu conheço, ela trabalha lá no hospital, se não me engano, está na maternidade hoje. Podia fazer uma parceria com a gente aqui para a gente poder aumentar a nossa base de dados. Tu sabe que eu fiz um estudo que eu não sei se encaixa aqui, mas comecei a estudar hepatite medicamentosa. E a gente queria justamente ter mais ou menos um modelo que desse um alerta, assim. Quando o paciente tiver uma ALT, uma AST muito elevada, ele tem um risco de ter a hepatite medicamentosa. E muitas vezes ela passa despercebido, assim. Uhum. Então, acho que conseguiria, nesse sentido, ter um modelo de predição, né, que usasse essas características e dizer qual é o percentual desse paciente ter uma hepatite medicamentosa, é isso? Isso. Uma dificuldade que a gente tem de forma geral hoje é a indisponibilidade de equipes, né, para trabalhar com isso. Trabalhar com dados normalmente requer uma equipe grande, onde você tenha alguém com bom conhecimento em epidemiologia, onde você conhece alguém que tenha conhecimento em dados. Por exemplo, a gente quer fazer essa ferramenta agora, mas eu não tenho ninguém que consiga transformar a nossa ferramenta num aplicativo. Eu queria, meu planejamento é que a gente possa ter um aplicativo onde o médico, no momento do atendimento, responda lá e o aplicativo forneça para ele a resposta. Aí tem duas possibilidades. Ou eu tenho recurso para pagar alguém externo para fazer isso, ou a gente mesmo faz. Então, eu tenho estudado, inclusive, como criar aplicações baseado em linguagem. Aí eu acabei desenvolvendo muito na área de linguagem de programação, né, em Python, principalmente. Tem que ser alguém que tenha afinidade com todos esses sistemas ou que goste de aprender, né? Que nem você falou, assim. Eu fiquei pensando que talvez não daria certo com toda essa mineração de dados aí. O Lucas abordou também uma questão bem interessante, que é se já pensaram em desenvolver um modelo de predição de adesão a medicamentos por pacientes na atenção primária. Estamos à disposição. Quem tiver perna para tanta coisa, porque a gente aqui não tem. A gente pensou, o prontuário eletrônico que a gente tem hoje, ele não tem informação ainda. A gente até pensou sobre isso.
Márcio Galvão, que você conhece bem, já tem conversado sobre a possibilidade da gente trabalhar com informações do Horus, né? Mas como os sistemas, de forma geral, não são interfaceados e são mal alimentados, imagina, eu tenho prontuário eletrônico, mas não tem nenhuma informação lá. Raramente a gente encontra essa informação. O indivíduo tem boa adesão ao tratamento? Tem. Então, você teria que construir essa base de dados. O ideal é que a gente tivesse isso na base de dados já do prontuário, já fosse rotina do profissional que atende, alimentar essa informação, né? Tu sabe, Lucas, que eu tenho assim, cada vez mais me perguntado se vale a pena a gente medir adesão, sabe? Porque nossos questionários não são também acurados, assim, para mim, porque cada um mede de um jeito, e aí se tu medir por um questionário diferente, não vai ter a mesma resposta. Depois, se tu olhar, a adesão não vai ser relacionada com o controle da doença, né? Então, eu tenho pensado cada vez mais, vou falar alto, às vezes quando eu digo assim, que eu não refleti tanto sobre o assunto quando eu falo uma ideia alto, que é a gente tem que se dedicar talvez o resultado em saúde. Então, assim, paciente com hipertensão, tratamento de hipertensão, tem controle da doença, bom, se ele não tem controle da doença, eu tenho que investigar os fatores que levam. Então, assim, podem ser múltiplos e não necessariamente associados com adesão, né? Enfim, é só um desabafo, assim, mas eu acho que talvez avaliar preditores de não alcance do desfecho, né? Que da mesma maneira que tu fez o raciocínio para o antibiótico. Qual é os preditores que vão dizer da taxa de cura do antibiótico? Da mesma maneira para hipertensão, para diabetes, né? Olhar para os resultados, isso mesmo, assim, eu acho que a gente está longe, né? A gente tem 50% dos pacientes com doenças crônicas sem esses resultados de controle das doenças. E aí, a adesão, porque pode ser assim, ó, eu posso o medicamento não é adequado, tem vários outros fatores, assim, né? Então, mas acho que é um tema bem interessante de trabalhar, resultados de controle de doença, né? Que fatores que são preditivos para a gente conseguir modificar. Existe uma tendência muito grande entre nós farmacêuticos, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti um tempo atrás, assim, de sempre culpar o resultado terapêutico inadequado à adesão. Então, parece que farmacêutico só consegue trabalhar com adesão. A gente discutiu muito sobre isso aqui. Eu e Márcio, a gente trabalha junto há muito tempo, né? A gente discutiu sobre isso. Aí você pega uma infinidade de pacientes. A gente está lá na farmácia pública, né? Na farmácia do município. E aí você pega uma infinidade de pacientes que, com terapia inadequada, sem monitoramento adequado, com esquemas terapêuticos completamente inadequados para a sua condição. E aí as pessoas já vão procurar, mas o cara não tem boa adesão. E, na verdade, tem inúmeros problemas junto, né, concomitantes à não adesão que podem ocorrer para a falha, né? A Suelen perguntou se você trabalha com revisões sistemáticas, se a ideia é de realizar revisões sistemáticas para identificar os instrumentos para avaliar o risco de problemas de farmacoterapia substituiria o uso dos dados na parte inicial da modelagem preditiva. É possível fazer modelagem baseada em dados de revisão sistemática, assim. Tudo depende muito do problema, né? Se a gente vai trabalhar com um problema mais geral, onde a gente tem informação na literatura, a gente pode trabalhar com base em revisões sistemáticas. Nessa questão dos antimicrobianos, especificamente, como existe uma diferença de um hospital para o outro, né? No perfil de sensibilidade, nas características epidemiológicas. Então, os dados da literatura normalmente não são úteis. A maior parte dos estudos com antimicrobianos, eles são pautados em estudos norte-americanos. E aí o perfil de sensibilidade e de resposta terapêutica é totalmente diferente do nosso. Então, existem questões que podem ser trabalhadas com base em dados da literatura para a criação de modelos criativos, sim. Mas nem tudo.
Sim, tem aqui esse exemplo. Tudo depende de qual é o seu problema, a sua pergunta, né? Que nem os preditores de farmácia clínica, de problemas relacionados a medicamentos, já existe um leque de estudos sobre isso, né? E claro que daí tem que pensar o que o Sóstenes falou, que é da adaptação à sua realidade, né? Questão cultural enfim. Mas é possível, eu acho que né, quando for possível, uma revisão sistemática é um ponto de partida para É ver o sim, que já tem estudado sobre o assunto. Né? a gente começa. Facilita, diminui o erro depois. Né? Na revisão, você já vai tentar identificar quais são os possíveis preditores, né? É o primeiro passo. Agora, para testar isso, se isso é útil, o problema de uma revisão sistemática, às vezes na revisão sistemática, você vai encontrar uma afinidade de preditores e que acaba não sendo prático. Como eu falei, a gente precisa de modelos, de ferramentas que sejam práticas, de aplicação prática. E quando você vai buscar às vezes você precisa de uma informação que você precisa fazer um exame do paciente, esperar 2 semanas para sair o resultado, e às vezes não é tão prático como você perguntar ao paciente, você qual a sua renda familiar? E, de repente, isso pode ser um preditor prático e que pode influenciar rapidamente na sua tomada de decisão. A gente tem, esse é um preditor, por exemplo, a falha terapêutica em criança. Se você recebe um paciente, uma criança, na emergência com pneumonia leve, que ela poderia utilizar a amoxicilina em casa, ambulatorialmente, né? E aí você faz uma pergunta simples, tipo, a criança é só a criança e a mãe. Quem mora na casa? Só a criança e a mãe. Você trabalha fora, trabalha. Você sabe que essa criança tem um risco grande de falha, porque a mãe vai dar um antibiótico que ela vai ter que sair para trabalhar, vai deixar com outra pessoa. Então você acaba internando uma criança para usar amoxicilina via oral por conta do risco de falha terapêutica. Que modelo preditivo mais simples que esse. O Rafael pergunta sobre a questão da adesão. Temos hoje aplicativos de celular bem interessantes, gratuitos, que podem auxiliar o paciente a se organizar melhor e permite, inclusive, cadastrar o farmacêutico como cuidador do paciente e receber notificações de omissão de doses, atrasos, desabastecimento. Que legal, Rafael, é bom saber, né? Mas claro que isso, assim, é para os pacientes que já são da época digital, né? Porque outros não vão ainda acessar, né, essa ferramenta. Sim, o Rafael disse que a dificuldade que a gente sente é pensar em aplicar machine learning, né? De conhecer machine learning. Eu posso pensar num modelo na minha cabeça, mas entre colocar isso da minha cabeça no papel, na prática, eu acho que parece realmente um abismo, assim, né, Rafael? Concordo contigo. Talvez o Sóstenes pode nos dizer que isso é possível, porque ele, enfim, aprendeu, né? Como vocês superaram essas barreiras, Sóstenes? A gente tem sistemas que não precisam, que você não precisa saber programar, né? Tem uma ferramenta da IBM chamada SPSS Modeler, que eu já até utilizei, porque eles me deram uma licença para uso na universidade durante um ano, né? Então, ela é bem simples de montar modelo e tudo, só que ela custa R$ 50.000 a licença, então não é muito útil. É por isso que eu fui buscar, eu fui aprender linguagem Python, porque Python não é muito difícil, não. Dá para começar, tem cursos na internet, sem fazer propaganda aqui, eu fiz um curso na Udemy, comecei assim. Fui lá, fiz um curso de R$ 24 de como início de linguagem de programação. E aí você vai desenvolvendo, vai procurando soluções até aprender. Não tem muito tempo que eu comecei a fazer isso também, não. O que é bom dessas ferramentas gratuitas é porque você tem muita solução na internet. Então você procura ter um compartilhamento muito grande de informações. As pessoas têm dúvidas, compartilham nos fóruns e você vai encontrar resposta para praticamente toda dúvida que você tem. E aí começa a fazer do simples, cria um projeto simples. Para trabalhar com análise de dados, você não precisa ter uma formação muito robusta em programação. Você precisa ter alguma familiaridade com a linguagem, mas existem bibliotecas e ferramentas específicas para a parte de data science que elas são
bem diretas, assim, que não precisa de algo muito... Você não precisa dominar a linguagem de programação, você precisa ter alguma familiaridade com ela, não precisa ser um programador para trabalhar com isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou colocar uma coisa bem simples que eu fiz aqui, só para vocês verem como é que é. E acho que, assim, ó, essa é uma oportunidade de a gente fazer rede, né? Então, assim, compartilhar esse aprendizado, esse desafio, né? Então, acho que vocês podem entrar em contato